Bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre leis de Newton. Vamos continuar, na verdade, conversando sobre as leis de Newton. Na aula passada nós tivemos um vídeo bem bacana falando sobre quem era Newton, né? Como é que foi a vida dele, o que é que ele significava e significa para a física. Quais as suas principais contribuições, o que é que ele estudava, como é que ele viveu. E na aula de hoje nós vamos continuar, na verdade, conversando sobre as leis do movimento. Então, vamos lá, qualquer dúvida vocês me perguntam. Então, essas coisas aqui que eu estou passando é porque a gente já estudou. Então, só retomando a ideia das leis de Newton. A primeira lei a gente já discutiu, hoje nós vamos focar na segunda e na terceira. Mas a primeira lei, ela me diz que todo corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme permanece nesses estados até que alguma força externa seja aplicada sobre eles. O que é que isso significa? Significa que, fisicamente, a minha tendência natural é permanecer da forma que eu estou. Então, se eu estou em repouso, eu continuo em repouso. Se eu estou em movimento retilíneo uniforme, é aquele movimento em que eu não tenho alteração de velocidade. A minha velocidade ela vai ser sempre a mesma, sempre igual, sempre constante. Se eu estou num movimento em que a minha velocidade não muda, significa que eu tendo a permanecer nesse movimento, até que alguma coisa me pare. Se eu estiver em repouso, eu permaneço em repouso até que alguma coisa me coloque em movimento. Então, é isso que diz a primeira lei de Newton. Newton observou, a partir do movimento que foi observado no universo, ele observou que os corpos eles tinham uma tendência natural de permanecer da forma que estava. Lembra do vídeo que eles estavam estudando o comportamento da luz? A partir do comportamento da luz, ele conseguiu compreender, através da observação também de um asteroide que caiu naquela época, ele conseguiu compreender como é que se movimentava o nosso sistema solar. A partir daí, ele trouxe essa explicação para a queda da maçã e ele conseguiu tirar daí que os corpos eles se movimentavam de forma semelhante. Então, a partir dessa observação, ele conseguiu determinar algumas coisas que é obrigatório que aconteça. Então, as leis significa que elas têm que acontecer. Elas são uma lei, elas não podem ser, até que essa lei ela seja desbancada. Essa lei significa que isso tem que acontecer. Então, obrigatoriamente, os corpos se comportam desse jeito. Se eles estiverem em repouso, eles permanecem em repouso. Se eles estiverem em um movimento retilíneo uniforme, que a velocidade não muda, ele permanece em movimento. Só que, naturalmente, no nosso dia a dia, a gente percebe que não é exatamente dessa forma que as coisas no nosso dia a dia acontecem. Por quê? As leis, elas são formuladas para um sistema isolado. O que é que significa? Significa que em um sistema em que eu observe apenas aquele corpinho, que eu não considere, por exemplo, forças de atrito que atrasam, que modificam o movimento, que eu não considere nenhuma força externa que atue sobre esse corpo, ele vai permanecer em movimento ou em repouso. No nosso dia a dia, existem milhões
de forças externas. Por isso que eu não permaneço em repouso ou eu permaneço em movimento, como Newton fala. Porque no nosso dia a dia existem várias forças aqui, ó, que são aplicadas sobre o nosso corpo naturalmente no nosso dia a dia, tá? Então, para frente. Isso aqui eu já expliquei. Expliquei também a existência de forças inerciais, que elas são vindas dessa primeira lei eu estava dando aula de termodinâmica agora, e lá vai eu falar de termodinâmica. Que elas são vindas, na verdade, da primeira lei de Newton. Essas forças inerciais são aquelas forças que eu comentei com você, que hora ele joga para frente, hora ele joga para trás, hora ele joga para o lado, hora ele joga para o outro, porque elas tendem a permanecer no movimento que estava sendo realizado. Então, se, por exemplo, eu estou dentro do ônibus e o ônibus ou freia ou acelera de maneira brusca, o meu corpo ele vai tender naturalmente a permanecer do jeito que estava. Então, se eu estou aqui paradinho e o carro, o ônibus, acelera de maneira rápida, brusca, eu vou ser jogado para trás. Por quê? Porque eu estava aqui sentadinho, o carro foi para frente e eu continuei parado. Então, eu sou empurrada para trás. Esse tipo de força que lhe empurra, por exemplo, para trás, é chamada de força inercial. É uma força que ninguém aplicou sobre você, mas mesmo assim você sentiu. É uma força que ela surge devido à inércia dos corpos. E essa inércia está associada com a primeira lei de Newton, que fala sobre a nossa tendência natural a permanecer da forma que nós estamos. Então, isso aqui é só relembrando, por isso que eu estou falando um pouco mais rápido. Exemplo, que é esse exemplo do carro ou do ônibus. Ao pisar no acelerador do carro, um motorista pode se sentir comprimido, ou seja, empurrado em seu banco, como se houvesse uma força puxando-o para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão de sua inércia, ou seja, a tendência que o corpo tem de permanecer parado ou em velocidade constante. Além disso, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Assim, alterar o estado de movimento de um corpo de massa grande requer uma aplicação de uma força maior. Nós vamos ver que isso vai ser muito bem expressado na segunda lei de Newton. Porque a segunda lei de Newton, ela fala exatamente dessa força que é necessária para eu colocar um corpo em movimento ou parar um corpo em movimento. O que é que ela diz? Ela diz que a mudança de movimento, ou seja, se eu estava parado e vou começar um movimento, ou se eu estava em movimento e vou parar um corpo, ela é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual a força é aplicada. Eu não entendi nada. O que é que isso significa? Significa que essa força que eu vou aplicar sobre um corpo, ela é uma força de interação, ou seja, alguém vai interagir diretamente com esse corpo para que esse corpo seja colocado em movimento. Por exemplo, aqui na figurinha, esse carrinho estava parado e esse rapaz ele vai aplicar uma força sobre o carrinho, empurrando esse carrinho para frente. Existe uma diferença entre empurrar um carrinho vazio e empurrar um carrinho cheio de compras. Qual é a diferença, gente? Qual é que é mais difícil de empurrar? O carrinho cheio de compras. Por quê? Por quê? Porque ele tem mais massa e ele, consequentemente, por ter mais massa, fica mais pesado. Então, nós vimos lá na primeira lei
que um corpo que tem mais massa, ele requer mais força para sair do seu estado de inércia. Então, um carrinho que ele tem mais massa, eu vou precisar aplicar uma força maior. Essa parte aqui no final, ó, de linha reta, na qual a força é aplicada, significa que se eu empurrar esse carrinho para frente, ele vai para frente. Se eu empurrar para cima, ele vai para cima. Se não, imaginou eu empurrar para frente e ele sair desembestado para cima, para baixo? Significa isso, que a força, ela é o resultado da força é na mesma direção em que a força foi aplicada. Quando aplicamos uma mesma força em dois corpos de massas diferentes, nós observamos que elas não produzem uma aceleração igual. Se a gente empurrar, preste atenção, gente. Se a gente empurrar, por exemplo, uma bicicleta e empurrar um carro, eles dois vão andar iguais, andar com a mesma velocidade. Se eu empurrar uma bicicleta ou se eu empurrar um carro, com a mesma força. Eu empurrei o carro e a bicicleta com a mesma força. Eles vão andar iguais? Não. Eu não vou nem conseguir tirar o carro do lugar, né? É verdade. Por quê? Porque um corpo que tem mais massa, ele precisa obrigatoriamente de mais força. Isso significa que a força, ela está associada com a massa do corpo, o qual eu estou empurrando, e com a aceleração que ele produz. Se eu chegar e estiver no meio da rua e empurrar a Cláudia, eu vou produzir em Cláudia uma aceleração. Ela vai se mexer, não vai? E ela vai se mexer porque eu apliquei uma força, Cláudia tem uma massa e eu vou produzir sobre ela uma aceleração. A minha força vai produzir sobre ela uma aceleração. É isso que diz a segunda lei de Newton. Que quando um corpo massivo ele recebe a aplicação de uma força, a consequência é que esse corpo vai sofrer uma aceleração. Ou seja, a velocidade do corpo ela vai mudar. Se eu tenho uma mudança de velocidade, consequentemente eu tenho uma aceleração. A segunda lei de Newton diz que a força ela é sempre diretamente proporcional ao produto da massa pela aceleração de um corpo. É essa equação que nós vamos trabalhar hoje. Exemplo. Imagine que eu tenha um corpinho que vai sair dessa posição aqui, que eu tenho aqui um Ford Ka. Na verdade, eu vou desenhar um Ford Ka não, porque o Ford Ka é muito difícil de empurrar. Mas imagine que essa bola aqui, que é mais fácil de desenhar do que um Ford Ka. Mas a minha bola ela já passou por alguns chutes, então ela está com algumas quinas. E ela vai receber, aqui ó, ela vai receber uma força. Todos estão vendo a bola, a seta da força e o F? Sim. Sim. Consequentemente, essa minha bola vai sair se mexendo aqui. E a minha bola, ela pesa 2 quilos. Tá? E a minha bola, ela vai ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Todos estão vendo todas as informações? Sim. Aí eu lhe pergunto, de acordo com a segunda lei de Newton,
Como é que vai ficar essa força? De quanto é essa minha força? A segunda lei de Newton, ela me diz que F tem que ser igual à minha massa vezes a aceleração. Isso significa que eu sei a massa do corpo? Sei. Eu sei a aceleração? Sei também. A minha força tem que ser igual a 2, que é a minha massa, vezes 5, que é a minha aceleração. A minha força vai ser de quanto, hein? 10 newtons, em homenagem a Isaac Newton. Então, é assim que eu utilizo, basicamente, a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Todos entenderam aqui o exemplo? É lógico que esse exemplo é um exemplo simples, é um exemplo que é só para mostrar para vocês como é que essa lei se comporta. Jéssica, não entendeu? Fala pelo microfone. Ó, vamos lá, repetindo. Eu tenho um corpinho, que esse corpinho é essa minha bola aqui do exemplo. Essa minha bola, ela tem uma massa, ela tem uma massa de 2 quilos. Tá aqui, ó. 2 quilos. E essa minha bola, ela vai receber uma força, vão aplicar sobre ela uma força F, que é quem eu quero descobrir de quanto foi. Eu sei que essa força, ela resultou em uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ó, é a mesma coisa de eu estar, por exemplo, num campo de futebol e um jogador aplicar uma força sobre uma bola. Ele chutou a bola. Quando ele chutou a bola, a minha bola ela adquiriu uma força de 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Quanto foi a força que esse jogador imprimiu sobre a bola? Quanto foi que o chute do jogador Qual foi a força, na verdade, do chute do jogador? Eu utilizo a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é essa daqui, ó. Aqui me diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho o valor da massa, que é 2 quilos. Eu tenho o valor da aceleração, que é 5. 2 vezes 5 dá 10. Então, eu sei que a força, ela vale 10 newtons. Newton é a unidade de medida de força, em homenagem a Isaac Newton. Beleza? Nós vamos fazer mais... Professor, Fala, Maria Camila. Meu áudio estava muito alto, me assustei. pode copiar no caderno? Pode, minha filha, pode copiar. Se quiser tirar print também, Tá pode certo. tirar print. É. Vocês Tá bom, copiam, obrigada. vocês copiam essas informações porque ajuda vocês a fazer os exercícios que vão para a plataforma. Vocês vão ver que durante a aula de hoje vão aparecer alguns exemplos. Então, eu vou adiantar aqui, porque senão a gente não vai conseguir chegar lá nos exemplos. Qualquer coisa vocês me procuram. Então, para frente. Aqui, ó. Onde F é igual à força resultante que atua sobre o corpo, M é a massa e A é a aceleração. A unidade de força no sistema internacional é o Newton, que equivale ao quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso é só a título de curiosidade. Existe uma força que surge a partir do momento que eu uso, por exemplo, uma corda ou um cabo ou qualquer tipo de fio que eu utilize para puxar alguma coisa, por exemplo. Dado um sistema onde um corpo é puxado por um fio, e esse fio ele é considerado um fio ideal, significa que
Ele nem vai deixar o corpo mais pesado e nem vai atrapalhar o movimento. É isso que significa ser um fio ideal. Ou seja, ele nem aumenta de tamanho, nem ele diminui de tamanho e ele tem massa desprezível. Isso no nosso exemplo para que o nosso cálculo ele seja válido. Nós podemos considerar que a força aplicada no fio, que por sua vez aplica uma força no corpo, ela vai ser distribuída durante todo o fio. Se eu puxar o fio pela pontinha, o fio inteiro vai ser puxado. Não sei se vocês lembram. Lembram de um experimento que eu passei para vocês fazerem no início do ano? Que a gente pendurava um pezinho numa corda. Vocês lembram desse experimento? Sim. Quando o peso ele é pendurado numa corda, o peso dele vai ser distribuído pela corda inteira. Então, quando eu tô lá, por exemplo, naquele experimento, ou que eu tô, por exemplo, na academia não tem muito aqueles aparelhos que são puxados por fios. Já viram isso? Já viram isso, gente? Sim ou não? Sim. Naqueles casos, eu tenho, por exemplo, uma força de tração. Não sei se vocês já pararam para perceber também, mas quando um carro ele é guinchado por outro, a gente conecta nele um cabo. Esse cabo ele pode ser um fio de aço, mas também pode ser uma corda. Por que aquilo ali funciona? Funciona porque o carro da frente vai puxar a corda. Essa força que o carro da frente está aplicando na corda vai ser aplicada na corda inteira e a corda vai puxar o carro de trás. É assim que funciona um guincho. Um guincho. O carro da frente puxa a corda com uma força F. Consequentemente, a corda puxa o carro de trás. Por isso que se a corda não for muito resistente, ela não aguenta a quantidade de força que o carro da frente está puxando e ela tora. Então, é assim que funciona, por exemplo, um guincho. Esse tipo de força que é distribuída por fios, cordas, correntes, ela é chamada de força de tração. Então, essa força de tração é um tipo de força que pode ser também utilizada na segunda lei de Newton. Então, ao invés de, por exemplo, aqui ó, vamos lá para o tablet. Ao invés de, por exemplo, eu ter uma força, se eu tiver aqui, vocês vão ver que esse é uma das atividades mais difíceis desse conteúdo. Então, eu tenho aqui uma mesa, parecido com o desenho que a gente fez do experimento no começo do ano. Então, nessa mesa eu vou ter aqui, por exemplo, uma polia, tipo aquelas de academia. Aqui vai ter um pezinho de massa M. E esse peso ele vai estar ligado a essa polia por um fio. Esse aqui é o fio. E esse fio vai estar associado também a outro peso aqui. Um peso aqui, ó. Então, você vai ter um peso lá em cima e um peso aqui embaixo. Todos dois ligados no mesmo fio. Essa polia aqui, ela só serve para ligar o movimento de cima com o movimento de baixo. Só serve para fazer essa ligação entre esses dois tipos de movimento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar também aqui. Vocês estão vendo a setinha do meu tablet agora?
Então, esse fio aqui, ele só serve para ligar esses dois tipos de peso. Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter agora que esse peso de baixo, ele vai ser puxado para baixo, porque ele tem um peso. E esse peso vai puxar, é um tipo de força, e vai ser uma força puxando o corpo para baixo. Nós já vimos que por causa da força da gravidade, os corpos eles são puxados para baixo, que é o mesmo caso da maçã. Então esse peso ele vai ser puxado para baixo. Consequentemente, ele vai puxar o fio para baixo. Só que o fio ele está ligado a um outro corpo que é esse aqui, ó. Quando esse corpo aqui, que é o corpo verde, for puxado para baixo, esse corpo aqui, M, preto, esse corpo preto, vai receber uma força empurrando ele para a direita. Por quê? Porque o corpinho lá de baixo está puxando para baixo. Então, essa força vai ser distribuída, essa força que está puxando aqui para baixo, que é a força peso, vai ser distribuída no fio inteiro e, consequentemente, vai puxar o outro pezinho para a direita. Isso é um exemplo de força de tração. Se eu fizer, por exemplo, aqui agora, arranjar uma corda, se daqui para o final da aula eu achar, eu mostro a vocês esse exemplo na prática. Mas, se eu tiver, por exemplo, um peso puxando para baixo, como eles estão ligados no mesmo fio, vai acontecer isso aqui, ó. Então, esse é o movimento. Enquanto um vai para baixo, o outro vai para a direita. Esse é um exemplo de força de tração. Então, voltando para cá, para o nosso slide, agora vai aparecer a terceira e última lei de Newton, que é a lei da ação e reação. O que é que diz essa lei? Essa lei, ela diz que as forças, elas sempre atuam em pares. Como assim? Existe sempre o par da ação e reação. Toda força, ela produz uma reação. Então, toda força que produz uma ação, ela produz também uma reação. O que é que isso significa? Isso significa que sempre que eu tiver uma força de ação, eu tenho uma força de reação. Para que isso ocorra, eu preciso ter corpos diferentes. A ação e reação não pode acontecer no mesmo corpo. Exemplo. A maçã, ela é puxada para baixo por causa de quem? Hein, pessoal? O que é que puxa a maçã para baixo? A gravidade. A aceleração da gravidade, ela é provocada por causa de uma força gravitacional. E essa força, ela atrai os corpos na direção do centro do planeta. Então, por isso que a maçã, ela cai para baixo. E não, por exemplo, vai para cima ou qualquer coisa. Os corpos, eles são todos atraídos, e eu derrubei, para baixo. Por quê? Porque eles são puxados por uma força gravitacional que o planeta exerce sobre o corpo. Só que as forças, elas são pares. Da mesma forma que o planeta me puxa para baixo, eu puxo o planeta para perto de mim, para cima. As forças, elas atuam em pares. A ação é o planeta me puxar para perto dele. A reação
sou eu puxar ele para perto de mim. Só que aí eu tenho uma dúvida. Por que que o planeta ele consegue puxar as coisas para baixo e eu, por exemplo, não fico atraindo as coisas para perto de mim? Porque a massa do planeta, ela é muito maior do que a minha massa. Então, é mais fácil eu notar a força que o planeta exerce sobre mim do que a que eu exerço sobre ele. Por quê? Porque as nossas massas, elas são diferentes. Só que a mesma força que ele faz em mim, eu faço nele. Isso significa que as forças elas atuam sempre em pares. Vamos para um exemplo mais fácil de entender? Imagine que Moisés, que está aí assistindo a aula super concentrado, ele vai pegar e vai ter uma raiva, um exemplo, e vai meter o murro na parede. Moisés, não faça isso machuca. Mas por que machuca, hein? É uma pergunta séria. Por que machuca? Hein, meu povo? Estão todo mundo dormindo? Porque ele colocou uma força muito grande sobre a parede. Eita, susto danado. Ele colocou uma força muito grande sobre a parede. Será que foi isso que machucou ele? Porque o certo seria ele machucar a parede e não a mão dele. Da mesma forma que Moisés aplicou uma força sobre a parede devolveu em Moisés. Então, a partir do momento que eu exerço uma força sobre um outro corpo, esse outro corpo também exerce a mesma força, de mesma intensidade, só que de direções opostas à minha. Então, se eu pego e aplico uma força sobre a parede, essa parede ela vai me devolver a força. Por isso que eu saio com machucados. A mesma força que eu imprimo, eu recebo. Vamos falar de acidentes? Porque acidentes são uma das explicações mais fortes dessa questão das leis de Newton de ação e reação. Quando eu bato, por exemplo, com um carro em alguma superfície, por exemplo, eu venho dirigindo aqui. Teve um acidente em Bananeiras recente, em que vinha um caminhão e esse caminhão acertou a parede. Lembram? Vocês chegaram a ver isso? Que esse caminhão acertou uma parede lá de Bananeiras. Ele derrubou a parede, mas o caminhão também ficou bastante estragado. Por quê? Porque a mesma força que o caminhão aplicou na parede, a parede devolveu no caminhão. Então, tanto danificou a parede, quanto danificou o caminhão. Isso porque as forças elas atuam em pares. Para toda ação, existe uma reação. Então, sempre eu vou ter uma força, sempre essa força vai ter um par. Só que, o que é que acontece? Para que essa força ela tenha um par, seja uma força de ação e reação, eu preciso de corpos diferentes. O corpo que recebeu a ação não pode ser o mesmo que recebeu a reação. Então, eu preciso de pares. E se eu preciso de pares, eu preciso de dois corpos diferentes. Para frente. Exercício. Um veículo, ele segue em uma estrada horizontal e retilínea e seu velocímetro registra um valor constante. Referindo-se a essa situação, assinale V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas.
Primeira afirmação. A aceleração do veículo é nula. Ó, seu velocímetro é o aparelhinho do carro que mede a velocidade. A velocidade, ela registra um valor constante. Quando eu tenho uma velocidade constante, isso significa que a minha aceleração é zero. Porque a aceleração, ela é a mudança de velocidade. Então, a primeira aqui tá certa. A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Aí eu pergunto, preste atenção aqui. Força é igual a massa vezes a aceleração. A primeira afirmativa me disse que essa aceleração vale zero. Então, se eu fizer força é igual a massa vezes zero, qualquer número que for multiplicado por zero, isso me dá zero. Então, a resultante das forças que atuam sobre o veículo vale zero. A afirmação 2 também está certa. Por último, a força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Se a força resultante é zero, significa que ela não aponta para canto nenhum. Então, a alternativa correta, ela é a alternativa C. Beleza? Dúvida? Exercício número 2. Quando uma força de 15 newtons é aplicada em um corpo de 3 quilos, qual é a aceleração adquirida por ele? Então, dados. F é igual a 15 newtons. Massa é igual a 3 quilos. Então, vamos lá para o tablet. Dados, a força vale 15 newtons e a massa 3 quilos. Nós sabemos que força é igual a massa vezes a aceleração. Eu vou substituir a força, a minha força vale 15, a minha massa vale 3 e o que eu quero saber é a minha aceleração. Se esse 3 ele está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo. Vai ficar 15 dividido por 3 é igual a aceleração. Quanto é que é 15 dividido por 3, hein, gente? A minha aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Terminei o exercício. É só isso. Dúvida? Não. Nesse caso é só substituir. Eu tenho os valores, eu substituo e resolvo a divisão. Então, vão querer copiar? Tirar print? Sim, professor, copiar. Tem que ser rápido. Rápido, rápido, rápido. Pode ir? Pode, professora. Então, para frente. Após a cobrança de uma falta num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. A foto mostra o instante em que a bola
encontra-se muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o jogador. Esse é um exemplo de ação e reação. Ó, vocês estão vendo que tanto a bola quanto o rosto do jogador eles estão deformados. Isso porque a bola atingiu o rosto do jogador com uma certa força. Da mesma forma, o rosto do jogador devolve essa força sobre a bola. Por isso que os dois saem deformados. Então, o que é que diz aqui nas questões? A respeito dessa situação, são feitas as seguintes afirmações. 1. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais, ou seja, se está na horizontal e horizontal, vertical ou vertical, então elas têm a mesma direção, só que sentidos opostos. Como assim? Se uma vem de lá para cá, a outra vem daqui para lá. E intensidades iguais, beleza, porém não se anulam. Por que que elas não se anulam? Porque elas são um par de ação e reação. Forças de ação e reação não se anulam. Semana que vem nós vamos estudar o caso da força peso e força normal, que na verdade já era para a gente ter visto, só que acabou passando despercebido. Nós vamos ver que existem certas forças que se anulam e existem forças que não. Forças que atuam em pares, elas não se anulam. O que é que acontece? Elas são ação e reação. Afirmação 2. A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que a aplicada na bola pelo rosto. Da bola no rosto. Tá errado. Se elas são ação e reação, as forças elas têm que ser iguais, só que de sentidos opostos. 3. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que a aplicada pela bola no rosto. Tá errado também. As forças elas têm que ser iguais. Elas têm que durar de maneira igual, porque elas são ação e reação. Última. A força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço do jogador, que surge como consequência do impacto. Não, porque ação e reação elas acontecem em corpos diferentes. Então, eu não posso ter ação e reação no mesmo corpo. A bola ou a cabeça ela não vai produzir um par de ação e reação no pescoço. A mesma força que a cabeça sente, o pescoço sente, porque eles são um corpo só. Eles não são ação e reação. Está correto o contido apenas em 1. Então, a alternativa certa, letra A. E por aqui nós terminamos a nossa aula de hoje sobre lei de Newton. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês. Então, para o pessoal que está acompanhando o vídeo pelo YouTube, na próxima aula nós vamos falar sobre vários tipos de força, como força peso e normal. E nós vamos trazer mais exercícios sobre as leis de Newton. Na aula que vem, a aula vai ser dedicada inteiramente ao estudo de forças. Então, vai aparecer força normal, força peso, força de tração, para que a gente consiga entrar e estudar cada vez mais esse conteúdo de forças. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!